você ouvir pelo teu carro e vir até aqui para cear conosco logo mais às 10, 10h15 da manhã. Pastor Enoque, Deus abençoe. Eu saúdo a todos com a doce e confortadora paz do Senhor Jesus. Gratos a Ele por mais esta manhã de domingo, quando então podemos estar na casa do Senhor para ouvir um pouco mais da sua palavra e servi-lo como sempre fazemos, pois na presença dEle a gente vive permanentemente aqui ou em qualquer outro lugar. Meus irmãos, nós chegamos à lição de número 7 desta série que estamos estudando no livro do profeta Ezequiel. Profeta que era sacerdote, filho de Buzi, contemporâneo jovem de Jeremias, que também era sacerdote, e que aos 25 anos de sua vida foi levado cativo, quando da segunda invasão do exército babilônico, na Palestina, e mais precisamente a Jerusalém, e 5 anos após a sua chegada na Babilônia, Deus o chamou para exercer o ministério profético junto à colônia de exilados, no canal do rio Quebar, numa cidadezinha, numa comunidade chamada de Tel Abib. E ele vira presenciar, conviver com os seus patrícios exilados então na Babilônia, a murmuração, reclamações, no sentido de querer atribuir a Deus a razão de todo aquele sofrimento, de toda aquela situação deplorável que a nação estava vivendo. Aí então Ezequiel é chamado para proclamar da parte de Deus uma palavra, uma mensagem, que foi inicialmente uma mensagem, uma palavra de alerta, condenatória, que trouxesse à consciência dos judeus a convicção, acima de tudo, que tudo aquilo ocorrera em função de que a nação fora rebelde. Aliás, essa palavra casa rebelde aparece 16 vezes neste texto, neste livro. É assim que na lição passada nós estudamos também parte do capítulo 16, que é o maior oráculo, a maior profecia de todas as escrituras. O capítulo 16 do livro de Ezequiel chega a ser maior do que pelo menos 3 dos profetas menores. E Deus naquele capítulo então comprova a Israel que, não obstante a imensa graça liberada sobre a nação, e os benefícios advindos e alcançados pela graça de Deus, eles pisotearam-na, eles zombaram da graça de Deus. Aí Deus usa de figuras, metáforas e alegorias para que Israel entendesse que toda aquela situação resultava da rebelião deliberada, intencional do povo de Deus contra o seu Deus. E aí, no ano de 593, já estando evidentemente lá na Babilônia, junto aos exilados, 593 a.C., obviamente, Ezequiel recebe uma mensagem com relação à queda de Jerusalém. Houve uma invasão no ano 606, onde o país invasor levou a elite da nação, os descendentes da casa real, os membros da corte, e aí foram levados Daniel, Ananias, Misael e Azarias,
Em 597 há uma segunda invasão e são levados a classe mais nobre, os comerciantes, os artesãos, os mais ricos da nação. E 5 anos após a chegada de Ezequiel, ele é chamado pelo Senhor, da parte do Senhor, e ele recebe então uma mensagem falando da queda, porque os falsos profetas, nós vamos estudar na lição seguinte, viviam iludindo a nação que aquilo era, Jerusalém não cairia, aquela coisa toda. Precisamente no dia 14 de agosto do ano de 586, Jerusalém então é tomada, o templo destruído. 5 meses após a notícia chega lá entre os exilados. E aí isso deu ocasião a Ezequiel começar aquilo que a gente pode chamar de o evangelho de Ezequiel. A proclamação da libertação, das boas novas que Deus tinha para o seu povo, apesar de toda aquela situação catastrófica, apesar de toda aquela realidade, Deus é Deus que cumpre seus propósitos. Deus é um Deus de aliança. No capítulo 16, Israel tendo dificuldade de aceitar a dinâmica do juízo e do modo como Deus estava trabalhando com o seu povo, no sentido de corrigi-lo, de purificá-lo. Israel até pensou, os judeus até pensaram que Deus era um Deus caprichoso, que tinha quase que um sádico prazer de castigar, de trazer tamanho sofrimento. Não, tudo que Deus estava fazendo e realizando estava exatamente de acordo com os preceitos e parâmetros da aliança celebrada com o seu povo lá no Pentateuco. Deus não é um Deus caprichoso, Deus não é um Deus que age especialmente na sua ação corretiva de modo passional. Deus não é um Deus passional. Não obstante a Bíblia dizer que Ele é um Deus irado. Mas a ira em Deus não é essa coisa descontrolada. Deus, aliás, isso é verdade, é exarado em todas as Escrituras. Todas as vezes que Deus teve que agir judicativamente, corretivamente contra o seu povo, Ele o fez chorando. Deus não tem prazer com o sofrimento do seu povo. Conta-se que determinado pastor da grande São Paulo recebeu uma senhora em sua casa, lá na década de 90, aliás, no seu gabinete na igreja, e ela dizia que tinha tido uma grande revelação da parte de Deus, e que naquela revelação ela vira um grande castigo que Deus derramava sobre a capital de São Paulo, e o vale do Anhangabaú estava cheio de sangue, e aquela coisa toda, e o pastor foi ouvindo-a, e dando corda para que ela falasse, e ela falava aquilo com um certo sorriso irônico, no canto dos lábios. O pastor disse a ela: não. Então esse não é o Deus da Bíblia, porque todas as vezes que Deus age com juízo e com castigo sobre o seu povo, Ele não o faz sorrindo, Ele faz chorando. Mas aí, a partir deste capítulo 34, é evidente que entre os capítulos 16, sendo o estilo de Ezequiel um estilo literário, que expressa verdades através de parábolas, alegorias e metáforas, tem algumas outras parábolas ali, do 25 até o 32 e 31, se não falha a memória, são mensagens de juízo contra as nações pagãs. No 33, Ezequiel retoma o papel do atalaia, lá do capítulo 18. O atalaia é aquele que tinha a função de avisar uma cidade ou um povo quanto aos perigos iminentes. E no capítulo 34 em diante, então, Ezequiel começa a trazer essa mensagem de restauração. E todos aqueles juízos anunciados entre o capítulo 1 ao 24,
abre então agora caminho para uma mensagem mais positiva, de restauração de Israel. E a gente pode até chamar isso aqui, como eu já disse, de profecias, ou evangelho melhor, de Ezequiel. Deixa eu dizer algo aqui. Sendo então o estilo de Ezequiel um estilo alegórico, aliás, ele foi acusado em algum capítulo aqui do seu livro de contador de parábolas. Deixa esse elemento, ele é um contador de parábolas. E ele então resolve, antes de anunciar a restauração e a libertação, o livramento do povo do Senhor no futuro, usar mais uma vez uma parábola, uma alegoria, que constitui de metáforas, comparando o povo de Deus a um rebanho de ovelhas. Eu introduzi assim, para aplicar as 3 verdades constantes nos 3 itens da lição, mas para fazê-los e também a mim, fazer que entendamos, não reduz as verdades de Deus à dimensão da parábola. Não circunscreva a verdade doutrinária da profecia de Ezequiel à dimensão da alegoria. A parábola, a alegoria, a metáfora e qualquer outra figura de linguagem, porventura percebida nas Escrituras, como revelação de Deus, são apenas ilustrações que apontam para uma verdade maior. Agora, não perca a verdade maior por causa da parábola. A parábola, a alegoria, a metáfora é apenas um mecanismo, um meio, uma maneira de elucidar, de esclarecer, de lançar luz da verdade que o evangelho ou que a palavra quer comunicar. Aí então, o comentarista da nossa lição, deixando os primeiros versículos do capítulo 34 e os outros versículos, foca exatamente nessa ideia da metáfora, ou da parábola, ou da alegoria, como você queira entender, do povo de Deus enquanto rebanho do Senhor. Eu gosto disso aqui, porque há uma ideia de possessão aqui. Só que Deus chama a nação de o meu rebanho, de o meu povo, de minhas ovelhas, mas também chama, pastor Edmilson, os pastores e líderes rebeldes lá, inúteis lá, de também meus pastores. E a segunda verdade, para antes de aplicar aqui as 3 lições da lição, da moral da lição, é que Deus está utilizando aqui uma terminologia própria daquele tempo, que era costume, mais do que um costume, uma tradição de referir-se aos líderes, reis e governantes das nações, como pastor do povo. Então, na metáfora, na figura, esse pastor aqui não se refere necessariamente a nós pastores de hoje. O poimen do Novo Testamento, da ideia de apacentar, do poimaino, de liderar, de conduzir o rebanho do Senhor, as ovelhas do Senhor, que são tesprobatas, as ovelhas do Senhor. Não, é claro que se aplica também a nós enquanto líderes. Mas aqui no contexto de Ezequiel, está falando, Ezequiel está trazendo ao povo de Israel, ao povo de Deus no exílio, essas verdades, a fim de que o povo entendesse, que o fato deles terem chegado àquele estado de coisa resultou da inutilidade da ação dos governantes, dos reis, dos líderes da nação. Isso não era só em Israel. A gente tem um escritor antigo que escreveu um livro chamado Antônio Neves de Mesquita. Escreveu um livro chamado assim, Povos e Nações do Mundo Antigo. Além de outros, costumes e folclore do mundo antigo, o mundo do Antigo Testamento, conhecendo melhor o Antigo Testamento, vai trazer já documentos encontrados pela arqueologia e outras ciências, que dão conta de que os povos pagãos, as nações, também chamavam seus líderes e governadores e governantes de pastor.
ou de pastores. Logo, qual é a ideia central aqui da lição? Enquanto pastores, líderes, pastores ou pastores líderes, a metáfora quer comunicar o seguinte: o que é que faltou lá na nação de Israel e que a gente tem que trazer para nós hoje? A ideia do povo de Deus como rebanho, e de nós líderes, e dos líderes e governantes como pastores, evocam à nossa mente pelo menos 3 verdades fundamentais. Pastor fala o quê? De direção, proteção e provisão. É o que ele vai dizer, o que faltou aqui, na medida que ele vai elucidando no texto. E aí, Ezequiel, profetizando da parte de Deus a restauração do seu povo, faz que anuncia que há uma ação unilateral de Deus no sentido de restaurar o seu povo em função da natureza da aliança e o pacto firmado com o seu povo lá no passado. E Deus então já tinha demonstrado que ele não era um Deus tribal, como as nações imaginavam, que sendo de Deus, logo Deus também é nosso, e sendo Deus o nosso Deus, e nós o povo dele, e o Deus particularmente nosso, então ele vai assinar e referendar tudo que a gente é e faz. Não, Senhor, o Deus da Bíblia não é Deus tribal. Israel é de Deus, mas Deus não é de Israel, Deus é do mundo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, já diz o Salmo 24. Mas também ele faz anúncios aqui, agora não anúncios unilaterais, bilaterais, de que Deus haveria de agir com os inimigos, inclusive profetizado aqui naqueles oráculos contra as nações inimigas, e Deus faria. E Ezequiel então anuncia oráculos e profecia de salvação, agora condicionais, anúncios condicionais, exatamente conforme os ditames da aliança, e faz também para o povo de Deus. Agora eu chego aqui a metáfora, a ideia de rebanho, de ovelhas do rebanho. Ele faz alguns anúncios de que essa salvação que Deus traria, a libertação que Deus proveria, estava diretamente associada ao uso da sabedoria que emana das Escrituras. Não está lá no pacto de Deuteronômio? O Espírito de Deus chamando o povo, este é um povo sábio. Que povo tem tantas leis tão sábias e preceitos tão abençoadores como vós tendes? E é aqui que eu quero focar nessa questão da relação de rebanho com Deus e de ovelhas para com ovelhas, e qual é a providência e o julgamento que Deus traz para esse povo quando a gente não age conforme isso aqui. E aí eu quero fazer já uma aplicação prática aqui, e eu sei que meu tempo é limitado hoje. A minha pergunta e a minha colocação é no sentido de que nós temos toda a revelação de Deus, mais do que aqueles do Antigo Testamento tinham, porque ela completou-se. Sobretudo e acima de tudo, nós temos hoje o Espírito Santo habitando em nós, individualmente e também morando na igreja, a comunidade dos salvos. E por que então que nós, uma boa parte de todos nós, daqueles que frequentam e esquentam o banco de igreja, não consegue tomar todo esse arcabouço de verdades e orientação para melhor viver? Encontrar um nível mínimo de sabedoria como a arte do bem viver. Certamente foi por isso que Salomão disse que o temor do Senhor é o princípio, ou seja, força ativadora da sabedoria. E é por isso que também a Bíblia diz lá nos Salmos, eu poderia citar diversos, mas o Salmo 128 diz: feliz é o homem que teme ao Senhor. Então não é qualquer homem, né, pastor Eliseu? É o que teme ao Senhor. E por temer ao Senhor, ele tem todo um comportamento, um modo de vida de acordo com. Ele não apenas teme, ele anda
O verbo peripatético ali, ou seja, peripatel ali, é da ideia de comportamento. Ele anda, ele vive, ele comporta, ele se conforma de acordo com esse temor do Senhor. Aí então, feliz será, e diz, tudo te irá bem, pois comerá do trabalho das suas mãos, olha, e descreve lá a felicidade da família. Mas aí, essas 3 verdades são as seguintes. No item 1 da nossa lição, o nosso comentarista vai nos chamar a atenção para exatamente compreendermos essa ideia do povo de Deus representado na metáfora rebanho. Aí ele vai dizer que, como ovelhas, e enquanto ovelhas, a ovelha tem características próprias. Os entendidos, tem um autor, escreveu um livrinho pela editora Vida, chamada Apacentai o Rebanho. E o subtítulo, O Senhor é Meu Pastor, Philip Keller. Ele foi pastor de igreja e também pastor de ovelhas num país do norte da África. Ele esclarece muito bem isso, quando ele diz que a ovelha é um animal, dentro da metáfora, eu já disse, extremamente dependente. É míope, ele não enxerga longe. Daí a necessidade de ela precisar de direção, de proteção e de provisão. Por isso que o Salmo 23 diz que ele prepara para mim, para nós, um banquete. É Ele que prepara. Ele que nos leva às verdejantes pastagens de alimentação. E Ele que nos leva até as águas tranquilas. Porque se for tumultuosas as águas, e a ovelha sente-se perturbada. Até no ato de abeberar-se e de alimentar-se. Olha aqui. Mas não obstante, está aí na nossa lição, ó, o item 1, aliás, o item 2, que a ovelha, eis a razão da crítica aqui, desses líderes inúteis, que a ovelha precisa efetivamente conhecer seu pastor, para poder ouvi-lo e segui-lo. Isso implica que aqueles que propõem conduzir o rebanho do Senhor, como pastor e líder, precisa apresentar-se como um modelo. Não dá para viver aquela filosofia, faço o que eu mando, mas não olha muito o que eu faço. Porque é da natureza da ovelha, em função dessa dependência, dessa necessidade dela enquanto ovelha, que ela precisa efetivamente, como está aí, olha, conhecer o seu pastor, conhecer seu líder. Agora, a gente só conhece aquilo que se dá a conhecer. Eu não quero ferir susceptibilidades aqui essa manhã, nem aqui, nem em qualquer outro lugar. Mas já de algum tempo, e são convicções minhas, eu não sou obrigado a dizer toda a convicção que eu tenho, mas em dizendo-as, eu preciso ser coerente com o meu coração, com as minhas convicções. Porque o homem que traz as suas convicções nunca quita a dívida consigo mesmo. Já de algum tempo, não é desse movimento, nem daquele, mas o movimento, eu nem vou usar a palavra cristianismo, a cristandade, desses últimos 120 anos, foi assimilando o jeito de ser e fazer, ser líder, pastor Jonas, daí de fora. Tem pastor hoje que acha que é um garoto iupi, e que a igreja é um show business. Isso foge do padrão. Jesus tolera, Deus tolera. Mas veja que Deus está falando aqui para o seu povo, para a sua gente, as suas ovelhas. Então, a ovelha, por necessidade e característica de sua natureza, precisa conhecer seu pastor a fim de poder segui-lo, ouvi-lo e segui-lo. Amém? A ideia de direção. Mas a segunda verdade, para a gente caminhando para, que está no item 2 da lição aí, ó. Antes de falar das ovelhas debilitadas, e da razão, aqui no texto de Ezequiel 34, porque elas estão então debilitadas, Deus faz aqui, através de Ezequiel, algumas acusações aos governantes e líderes de Israel daquela época.
Você vai chegar na sua casa, você vai ler mais detidamente o capítulo aí. Eles cometeram para com a nação duas naturezas de delitos e crimes. Aqui tem advogados, pastor Lucas Fernando de Andrade, tem juiz, e sabe disso, os crimes de comissão e os crimes de omissão. Os crimes de comissão, primeiro, eles não demonstraram interesse pela saúde física do rebanho. Está aí. Elas adoeciam e eles... Segundo, não tiveram um interesse amoroso para com as ovelhas, especialmente as desgarradas. Vocês não foram atrás delas. Governaram o rebanho de Deus com muita dureza e crueldade. Se eu dizer aos senhores aqui, com toda a responsabilidade que deve ter aquele que fala a palavra de Deus, ao povo de Deus diante de Deus, nós não seguimos a ideia e a tese de Nicolau Maquiavel. No reino de Deus, Jesus já falou: aquele que dentre vós desejar ser maior, põe a toalha e comece a lavar os pés dos outros. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então não tem lugar aqui para crueldade, para mandatário maior, para esse absolutismo autocrático, patologizado, que está tomando conta de parte da igreja evangélica brasileira. Tem lugar não. Mas eles também cometiam crimes de omissão. O crime de omissão, ou os delitos de omissão, foi que eles... Aliás, eu falei errado, esses aqui são os de omissão. O de comissão foi, embora exploravam egoisticamente o rebanho, é natural que o rebanho, o pastor viva do rebanho, e quem vive do rebanho tem que viver para o rebanho. Aí então ele retira do rebanho o leite, a lã e o cordeiro gordo para o sacrifício, tanto o sacrifício sacerdotal quanto a alimentação comum. Esses são os crimes de comissão. O de omissão é aqueles que eu citei: falta de interesse pelo rebanho e essa coisa toda. Descuidaram então da vida espiritual do rebanho do Senhor, ao ponto de Deus permitir toda aquela situação de castigo, de repreensão da nação. E aí, antes de passar a terceira verdade e encerrar, a questão de Israel não era então falta de teologia, falta de doutrina. A grande questão de Israel era que a sua teologia não era praticada na vida, não era vivida, não era praticada. Aí eu quero fazer uma colocação. Eu sei que é de uns anos para cá, que nós assembleanos como denominação, já com 110 anos, prestes a completar 111 anos de existência, vamos dizer 40 anos para cá, que nós nos despertamos mais deliberadamente, mais conscientemente, para o estudo formal das Escrituras, naquilo que é chamado de teologia. Deixa eu você, o estudo da teologia não é para complicar, é para simplificar. Não adianta eu ir sentar lá na academia da teologia, aprender uma terminologia nova e vir para cá com um vocabulário rebuscado, às vezes sem entender. Porque a teologia, como ciência, visa despertar em nós o desejo de praticar na vida o que Deus declarou na sua palavra. Porque o Evangelho não é necessariamente um conjunto de verdades, ideias e filosofias que se abraça. É um chamado a um relacionamento com a pessoa, Jesus de Nazaré. E viver dominado e controlado pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Terceiro e último, agora a lição fala aqui das providências
que o dono do rebanho toma em favor do seu rebanho, e o juízo e julgamento que ele toma com relação a essa situação toda. Aí diz assim, olha, Deus pronuncia uma sentença contra os governantes e líderes de Israel em função dos erros cometidos, quer os de comissão, quer os de omissão. Mas, não obstante todo aquele passado escuro da queda de Jerusalém, não tinha mais templo, e a notícia chegou lá 5 meses depois, como eu já disse, e entristeceu os exilados a despeito de tudo. Deus promete libertação, descanso, e não só promete, ele passa a descrever a natureza dessa libertação e o modo como ela aconteceria. E seria de pelo menos dois modos enfáticos. Primeiro, ele, Deus, livraria seu povo das ameaças externas. Que a moral deste capítulo de número 34 do profeta Ezequiel é comparar os deslizes e delitos daqueles pastores e líderes e governantes de Israel, com o supremo e favorecido pastor do Senhor, representado na figura do rei Davi, o renovo, o Messias que viria. Então, para que não acontecesse isso que o capítulo que diz aqui, que de ovelhas mais gordas agredindo outras, esse estado de egoísmo, de petulância, de beligerância entre o rebanho, e pisando a água, e não só bebendo da água, mas lameando a água, não apenas usando das pastagens, mas, olha, destruindo o que sobrava. Deus está dizendo, olha, primeiro eu vou cuidar das invasões e dos perigos externos. Segundo, esse Deus, na promessa de livramento, traria uma mudança, eu quero chamar a atenção para isso aqui, uma mudança nas condições internas, julgando as ameaças e as atitudes soberbas e, acima de tudo, atitudes egoístas entre as ovelhas do seu rebanho. E eu não quero estereotipar aqui, e não tem, aliás, eu não posso moralmente identificar nem grupo, muito menos pessoas com isso. Mas penso que há uma corrente, minha pastora Manvera, que tomou conta do movimento evangélico de uns anos para cá, que criou um certo orgulho, vou botar religioso. E está passando, graças a Deus, porque são ondas que vêm e vão, mas que foi personificado nessa ideia da cultização, que já bebeu na fonte lá de Novo Vicente Piller, bebeu lá na fonte de Don Gosset, de uma corrente do pensamento positivo. Já ouvi gente ligada e citando um texto da Bíblia, e eu não sei se é ou seja, cristianizando o coach, ou coachinizando o cristianismo, dizendo, não põe isso na conta de Deus, não, é você, desperta o gigante que está em você, você pode, você é o cara. E isso fere a ideia do evangelho, meu irmão. É claro que eu tenho que, a minha fé também me dá positividade, eu não sou negativista, mas o evangelho diz que o poder, naquela pessoa do evangelho, não mora aqui, vem de fora, vem do poder transformador do evangelho. E se não for a ação do evangelho aqui, não tem solução. Não tem solução. E virou gente que esbugala os olhos e faz um reteté e faz um aviãozinho e já se sente acima do pastor, já não quer mais submeter a orientação nenhuma, porque ele acha que gente que imagina que tem tanta revelação, que parece que ele saiu da última reunião do comitê celestial para as últimas coisas, e vem revelar tudo. Aí Deus, não, aqui Deus fala aqui, direto comigo aqui, eu não tenho, isso não existe. Deus nos chama de rebanho, e rebanho pressupõe liderança, pressupõe pastor. Deus quer que nós estejamos orientados, submissos sob a autoridade de alguém. Fica em pé.
Deus promete que Ele agiria com juízo contra os líderes comunitários, a fim de anular, desfazer aquele egoísmo voraz e os interesses pessoais. Meu Deus do céu, eu tenho orado ao Senhor ultimamente, para que Deus nos faça enxergar outra vez a grandeza do reino, a sublimidade do projeto conforme definido aqui no Novo Testamento, para que eu não transite, não venha tangenciar, não venha me enveredar por esses caminhozinhos, essas ideias, me perdoe a palavra, vou usar a propósito, essas ideiazinhas medíocres, de imaginar de que agora eu preciso, se eu não tiver algo com as linhas digitais e não tiver o meu nome na frente, eu não estou fazendo a obra de Deus. Imagina se todo homem de Deus, enquanto homem de Deus, e legitimamente homem de Deus, para fazer a obra de Deus, tiver que abrir um ministério próprio. Lascou tudo. E eu já tenho dito isso há anos, isso não está ajudando o Evangelho, o bom nome do Evangelho, está envergonhando, que a sociedade hoje, inclusive a nossa sociedade brasileira, já está mais escolarizada, um senso crítico muito aguçado, e está percebendo que tudo é uma questão de interesse. Nós falamos de um Deus de amor, nós somos a igreja, o corpo de Cristo, mas o corpo está sangrando, porque a gente o divide sempre. Nas aulas seguintes vocês saberão mais sobre isso aí. Pai querido, a Tua palavra é muito clara. Ela não nos deixa tateando nas trevas da escuridão, nem das especulações humanas. Na lição de hoje nós tivemos o privilégio de observar que o Senhor, não obstante a sua justiça, o juízo que Tu traz sobre o Seu povo, começando exatamente pela Sua casa. Tu és um Deus intensamente amoroso, que nos resgata, que nos restaura, que traz libertação a nós. Agora ajuda-nos aqui como igreja do Senhor, nesta hora que atravessamos desses dias difíceis, nós tenhamos a percepção espiritual necessária, o discernimento do Espírito, seja o dom mais valorizado entre nós, a fim de que nós entendamos que há uma batalha travada em outro plano, e que a sua igreja, o seu povo precisa vir para debaixo do cajado do Senhor, sujeitar-se ao comando, à direção, à proteção e à provisão que o Senhor, o grande pastor das ovelhas, tem para o seu povo. Dê-nos o espírito de humildade, dê-nos o espírito de mansidão, porque é próprio da ovelha se deixar dirigir, é próprio do rebanho se deixar conduzir. Tira de nós, de entre nós, todo espírito de rebelião. Quebra toda a trama maligna que quer fazer sangrar o seu corpo, e derrama em nosso coração, pelo poder do Espírito Santo, que como um fogo pode fundir-nos num só propósito,